Pensamento sistêmico. Cada negociação é única, pois envolve elementos diferentes que se entrelaçam e se cruzam. Caso contrário, não haverá negociação. Todas as variáveis precisam ser levadas em conta, sob pena de obstrução da negociação. A proposta é a interação e a integração entre os dois negociadores, agregando diferentes possibilidades e interesses diversos, levando a uma negociação ganha-ganha, em que o todo é maior que as partes somadas. Eu aposto que vocês, em algum momento da vida de vocês, já foram para uma negociação, né? Independente de que tipo de negociação, já sabendo que iam pedir um valor X, mas que poderiam chegar até um valor Y, baixando, né? E você, com o dinheiro na mão, sabia que podia contar à vista, então sabia que poderia pedir um desconto maior. Então, todos nós, né, provavelmente quando vão, não vou colocar no todos, não, porque tem pessoas que não se importam muito, mas quando a gente pode negociar, por exemplo, você tem dinheiro em mãos, você pode pedir um desconto, alguma coisa, né? Você vai pedir, você vai tentar negociar. Lucas, pode falar, pode colaborar, eu acho ótimo. Professora, teve uma situação aqui, porque a gente trabalha, a minha mãe trabalha numa empresa, né? Aham, Aí o vale dela é no mercado, ela pode pegar as coisas lá no mercado, aí é anotado e no final do mês pega, como se fosse um fiado. Aí a empresa que paga, só que isso é descontado do salário dela, né? aham. Aí uma vez eu tive de comunicação com o dono lá da empresa, do mercado, e ele acabou somando um mês com o outro. E, tipo, ele estava querendo um pagamento daquele jeito, né? Aí eu falei para ele assim, então faz assim, olha, você conhece a gente, nós aqui sempre pagam certinho, sempre foi uma confusão, você entendeu errado, a gente talvez explicou de uma forma que você não conseguiu compreender. Aham. Então, parte desse dinheiro você vai colocando na conta do mês, vai dividindo assim, tipo, em pequenas parcelas vai sendo colocada nessa, que aí não prejudica ninguém, entendeu? Aham. Aí ele Aí, tipo, a nossa média, assim, de compra, uns 600, 700 reais, aí sempre vem uns 100 reais a mais, até que tá a dívida. E, assim, a gente conseguiu pagar, né? Agora já pagou, finalizou. Só que a gente conseguiu, pelo menos, diminuir o impacto que aquela dívida ia dar na gente. Conseguiu negociar bem, né? Digamos assim, conseguiram chegar a um acordo que vocês poderiam pagar e que ele também não ia deixar de ganhar, né, a parte dele. E, mas é assim, né? O importante é isso, é ter a frieza, a capacidade de conversar se a pessoa está alterada, esperar, né? E eles também, porque se eles perdem o cliente, no caso, perder vocês como cliente, e talvez não, o problema nem era com vocês realmente de questão de pagamento, era um entendimento errado. Aí vocês vão passar para outras pessoas, ó, não compra lá porque acontece isso. Ele deixa de ganhar com vocês e deixa de ganhar com outros clientes. Então, a gente passa, sim, por negociações mesmo, é complicado. Tem horas que a gente só consegue sair, né, do problema se a gente conseguir uma boa negociação. É muito importante. E essa questão do pensamento sistêmico é olhar o todo. O que é uma empresa sistêmica? Ela é interligada. É aquela que você olha tudo. Você vai olhar, por exemplo, se não vai ter prejuízo, se não vai ter problemas futuros, se não vai ter por exemplo, vão perder clientes por causa do erro de um funcionário. Então, tem que olhar o todo. Se o funcionário, por exemplo, não conseguiu fazer uma boa negociação, ele vai causar danos talvez para a empresa toda. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso, para não ter prejuízos futuros. Resistência à frustração. Quando uma negociação não gera o resultado esperado, as partes devem buscar novas chances de negócio, sem se deixar abater. Ao contrário, com o objetivo é ganha-ganha, muitas vezes devem ser inúmeras as buscas pelo sucesso. Não negociamos para só um vencer, mas até que todos ganhem. Então, gente, sempre ter essa visão, que as pessoas, para se sentirem satisfeitas, para voltar no estabelecimento, para ter um retorno, tem que estar satisfeita. A gente mesmo, se a gente, por exemplo, por vocês, no dia a dia de vocês, vão comprar, por exemplo, um tênis
um determinado local e aí veio um defeito. Você olhou um lá, foram pegar outro para colocar na caixinha para você trazer, chegou em casa, você volta para devolver e a pessoa diz que foi você que estragou ou qualquer coisa assim. Ou você paga caríssimo num calçado, esperando que ele vai durar um tempão, e na segunda vez que você usou, ele descola. Aí você volta lá na empresa, né? E na loja, por exemplo, onde você comprou, e vai dizer, olha, e a pessoa não te dá nem atenção, nem resposta. Você era um bom comprador, e é visível que não foi erro seu, que o calçado veio com prejuízo, e a pessoa não tenta de forma nenhuma amenizar isso. E talvez, se ela tiver paciência e cuidado de entrar em contato com a fábrica que mandou para ela consegue devolver e consegue um outro produto. Mas muitas vezes nem fazem isso, nem olham as possibilidades, né? Prestação de serviço também é complicado. Quando a gente contrata alguém para prestar serviço em casa, e às vezes faz alguma coisa errada, você não consegue nunca mais um retorno da pessoa. A pessoa prestou serviço e acabou. Ficou aquilo ali, você não tem um retorno, você não tem como reclamar. Então, sempre bastante cuidado, né? Assim, para não deixar o teu cliente frustrado, se você é um prestador de serviço, sempre fazer com todo cuidado, sempre ser atencioso, sempre cumprir com as datas marcadas, sempre cumprir, principalmente com as negociações, o que foi estipulado. Se aumentou o serviço, tudo bem, então vai se negociar aquela parte que aumentou, mas sempre tentar a sua parte ser extremamente bem feita. O empoderamento. O negociador deve ser incentivado pelos superiores a ousar, mas sem que perca o foco da negociação. Ele deve analisar cuidadosamente a si e aos seus clientes e determinar ideias inovadoras, criativas, diferentes, colocando o cliente em uma posição confortável em relação aos seus concorrentes. Então, a pessoa poder ter esse cuidado com o cliente. Se eu tenho, por exemplo, uma loja de calçado, eu devo pensar que nem todo mundo usa salto alto. Eu vou ter que ter uma quantidade X de sapatilhas, ou de tênis, ou de calçado masculino, ou de calçado infantil para atender, né, o meu público. Então, o que eu tenho que ver? Analisar cuidadosamente os meus clientes. Se eu tenho um público, por exemplo, de pessoas idosas, que gostam de sapatos confortáveis, que pagam um pouco mais por um determinado produto, então eu vou, quando essa pessoa chega, eu vou fazer o quê? Vou perguntar, né, para ela qual tipo que ela gosta, e não vou tentar colocar um salto alto para uma pessoa que não está mais em condições, que não consegue mais usar, que pode sofrer um acidente com o sapato. Eu tenho que ser consciente, eu tenho que saber que eu tenho um cliente, ele necessita daquele produto e eu vou ofertá-lo. E vou passar para ele as formas que eu tenho, quais são. Então, deve ser sempre incentivar, por exemplo, vocês, alguém que for proprietário, né, de alguma empresa, fazer esse trabalho com os funcionários. Nem sempre o funcionário chega preparado na empresa. Então, ele deve ser orientado, vocês têm que ter todo um cuidado de ensinar, porque eu tenho um amigo, por exemplo, que tem prestação de serviço, né, de chaveiro, e que ele atende extremamente bem, mas ele já teve funcionários, por exemplo, que fez ele perder cliente, ele nem sabia. Aí, quando ele viu nas notas dele que uma determinada empresa não procurava mais ele para fazer os serviços com ele, ele foi até a empresa saber o que tinha acontecido. E um funcionário dele tinha desacatado e feito um serviço mal feito na empresa. E ele ficou sabendo quando ele foi procurar, né, o que tinha acontecido. E ele conseguiu ganhar o cliente dele de volta. Então, eu digo assim, muito cuidado, quem tem pessoas que gerenciam pessoas também nas organizações, que tomam conta, por exemplo, um grupo grande de pessoas de atendimento ao público, fiquem de olho, treinem as pessoas, achem uma forma de medir a satisfação, se as pessoas estão satisfeitas com os funcionários ou não, porque um mau funcionário pode fazer muitas pessoas deixarem de procurar os seus serviços. Circularidade. No sentido de agir em diversas frentes e movimentos conectados. Hoje é condição necessária para qualquer processo humano, inclusive as negociações. O que o negociador faz aqui reflete imediatamente
Nas outras interações, daí o cuidar de estabelecer relações honestas e transparentes. Se eu comprei um carro e o vendedor foi bem bacana comigo, me ajudou a parcelar em determinadas vezes, me deu como brinde o documento do carro pago daquele ano, me atendeu bem, eu vou levar essa informação para todas as pessoas da minha família ou para os meus amigos que querem comprar um carro, né? E a pessoa, quando ela está em linha de frente, ela vai entender todas as pessoas podem estar conectadas. Então, um bom serviço, um bom atendimento, o cuidado com as pessoas, até no RH, né, quem trabalha na parte interna. Se você trata bem, se você é educada com as pessoas, dificilmente elas vão ser grossas com você, te dar uma mal resposta. Se você tem essa interatividade, se você pensa, olha, amanhã ou depois eu posso estar fazendo o serviço dele, né? Provavelmente você não vai ter intrigas, ninguém vai tentar cortar suas possibilidades dentro da empresa, né? Você tem uma possibilidade de desenvolver melhor o seu trabalho. Então, sempre pensar no sentido que a gente age, vai ter várias frentes conectadas. De repente, eu fui maltratada numa empresa, na hora que eu fui ver um carro para comprar, me senti mal, me senti humilhada, mas alguém da minha família tem condições de comprar 10 carros. Eu não tenho, mas aquela pessoa tem. E aí eu passo essa informação para ela. Ela corta essa empresa, né, do, das possíveis negociações dela. Então, o que acontece? Tudo está ligado. A empresa passa a ter um prejuízo por um descuido, talvez, de uma pessoa. Então, sempre ter isso, a negociação, sempre estar de olho em quem está negociando, principalmente quem é gerente, quem está cuidando de outras pessoas, sempre olhando, não deixar as pessoas usar de má fé com o cliente, sempre cuidar. Em décima, orientação para os resultados, né? Não se fala em negociar sem que haja objetivos e metas muito bem predefinidos. As políticas empresariais, crescimento, lucratividade e expansão vão ser atendidos com a negociação, devem estar bem claras, orientadas para atingir as metas propostas. Então, sempre a empresa ela vai estar vendo o quê? Crescimento, a lucratividade e a expansão. A gente não está dizendo ao contrário. A gente está dizendo que se o cliente ele sentir confiança na empresa, ele sentir que ele foi tratado adequadamente, que ele fez uma boa negociação, ele vai voltar. E quando ele volta, ele está te proporcionando o quê? Lucratividade, crescimento, né? Então, sempre olhar os resultados. Se uma pessoa, as negociações que ela faz na empresa, tá? O número de negociações realizadas depois que essa pessoa entrou, tem que observar o que é que está acontecendo. Será que o contrato tem um bom negociador? O que que ele está fazendo? Então, sempre cuidar. E o timing? Existe um momento para vir. Se o negociador não tem essa percepção, a negociação não acontece, o processo desanda. São inúmeros os insucessos por agir precipitadamente ou ao contrário, por perder o momento de se propor uma ideia e isso não depende de critérios subjetivos. Um bom planejamento e um bom estudo mais aprofundado torna-se importante, a fim de precisar as etapas da negociação, sob pena de atropelar o seu andamento. Então, o tempo, né? Olhar o tempo na negociação, sempre estar atento, sempre ter um planejamento. De repente, o produto que você tem para vender vai ser uma única pessoa que vai se interessar. E se você percebeu que essa pessoa está interessada e você pode fazer uma negociação, pode deixar de ganhar um pouquinho, né? Mas que também não vai ter prejuízo, então faça. Mas sempre olhar o tempo, sempre estar apto, né? Por exemplo, na situação que a gente está passando agora, as empresas tiveram que aprender a renegociar, né? Principalmente o pessoal de entrega, né? Que pode, lanches, pizzaria, tudo hoje está entregando, até sorvete, né, em casa. A visão deles, né? De que tem que entrar nesse processo, nesse determinado momento, nem estavam aptos, talvez, para atender dessa forma, tiveram que fazer um planejamento rápido, né? Mas o tempo é agora, precisava entregar, precisava vender. Então, tudo depende do quê? Do momento.
Então, olhar nesse momento é o quê? Vou mandar entregar o serviço em casa, porque senão eu vou perder todos os freezers que eu tenho enquanto está fechada a cidade. Então, todo um olhar, né? Um olhar para o momento, né? E para o futuro também. É o tempo, o momento exato de agir. Sempre tentar agir na maneira certa, né? De forma certa. Para segunda-feira, nossa aula 3, a gente vai ver habilidades básicas em negociação. Vou encerrar nossa gravação e a gente continua